Hoje nós temos por título As Bases Espirituais do Culto Cristão. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, onde há o registro do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 3, diz assim: Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo a mulher samaritana tirar água, Jesus disse-lhe: Dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dava com as samaritanas. Respondeu-lhe Jesus: Se conhecesses o dom de Deus, e a quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo de número 16. Disse Jesus: Vá, chama teu marido e vem cá. Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tendes razão em dizer que não tem marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que agora tendes não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: Mulher, crê-me, e a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Bases espirituais do culto cristão. Bem sei, amados, e todos nós sabemos que psicólogos, sociólogos debatem a procura da razão do homem adorar. Isso é uma busca desenfreada de muitos profissionais, antropólogo, arqueólogo, sempre estão descobrindo em todas as civilizações a presença da religião e do culto. O que eles sempre procuram nessas civilizações, sempre acham algo relacionado à adoração, ao culto, à veneração, a algum Deus ou algo que eles acreditam serem superior. Numa coisa, todos concordam, astrólogos, psicólogos, sociólogos, arqueólogos, que o homem é um ser adorador, tem um espírito religioso e ele adora. Mas quando afirmamos isso, outra batalha se forma dentro de nós. Se nós somos um ser adorador, vem essa dúvida, vem esse questionamento dentro do nosso ser, da nossa vida. Existe um lugar, uma fonte, um modo de adoração verdadeiro? Existe uma falsa adoração? Essa eram as interrogações dessa mulher samaritana quando encontrou-se com Jesus. Ela estava presa no pecado do adultério, presa na confusão religiosa. Na sua época, a Babel religiosa existia. Havia vários tipos de meios de adoração a Deus. Os samaritanos acreditavam que o verdadeiro lugar de adoração era no monte em Samaria.
os judeus diziam que era em Jerusalém o local de adoração. Essas interrogações sempre têm levado homens e mulheres a questionarem sobre a verdadeira religião, o verdadeiro culto. Ela confessa dizendo: nossos pais adoraram neste monte, em Samaria. Vós, os judeus, dizei que é em Jerusalém que se deve adorar. Ela poderia até dizer mais: nós aceitamos somente o Pentateuco como livro sagrado. E vós dizeis que os salmos e os profetas também são sagrados. Ao final, o que devemos seguir? Qual a verdadeira religião? Não pouco de nós passamos pelas mesmas angústias e questionamentos dessa mulher samaritana. Sim, muitos de nós, dentro das igrejas, ainda hoje estamos com essa mesma dúvida. Vamos em uma igreja tal, lá existe um costume. Vamos à igreja fulana, um outro costume. A forma litúrgica de uma religião é de um jeito e de outra religião é de outro jeito. E nós acabamos com esse questionamento nos perguntando: qual é a verdadeira religião? Qual é o verdadeiro modo de cultuar a Deus, de buscar a Deus? Jesus, nessa conversa com essa mulher, responde às interrogações que muitas pessoas fizeram no passado e ainda fazem hoje. E ele nos dá 7 bases espirituais para o culto cristão. E é isso que nós vamos falar. Sobre 7 bases espirituais para o culto cristão, que Jesus então ensina através desse diálogo com a mulher samaritana. Para que o meu e o seu questionamento, essa incógnita, venha desaparecer e que nós venhamos ser verdadeiros adoradores e não falsos adoradores. Ou talvez não venhamos enganar-nos a nós mesmos ou sermos enganados pela religião. Porque às vezes nós achamos que estamos fazendo certo, mas estamos fazendo completamente ao contrário do que Deus falou e do que Jesus nos ordenou. Primeira base espiritual para o culto cristão: não tem um lugar adorativo. Presta atenção. Não tem um lugar adorativo. Podemos afirmar que hoje, ligar a verdadeira adoração a um lugar da terra é superstição. É muita superstição, amados. Ficarmos ligando um lugar tal como lugar sagrado para a verdadeira adoração. Esse tempo já passou. A presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. Depois foi se construído o templo, o qual tornou uma veneração, uma idolatria. E quando Jesus então vai ao templo, ele encontra homens vendendo, homens distorcendo a verdadeira característica do templo, que seria um lugar de adoração, um lugar de oração, para enriquecerem, para fazerem daquele lugar mercado. E Jesus então, irado, ele expulsa os cambistas do templo e diz: este lugar é lugar de oração. O templo tinha se tornado um lugar de venda, de enriquecimento ilícito. E Jesus então vem limpar essa idolatria do coração do povo. Então não existe, segundo o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, não existe um lugar adorativo. É superstição você apontar um lugar. Ele disse: a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. A verdadeira adoração é de um Deus Espírito. E nesta condição, limitar a divindade é ir de encontro à sua eterna e infinita natureza. Quando nós limitamos, colocamos Deus em um espaço, aqui ele é adorado, nós
e sempre estamos contra a sua eterna e infinita natureza, que é um Deus infinito, é um Deus que não cabe em templos feitos por mãos humanas. Deus não tem um túmulo sagrado, não tem uma Aparecida do Norte, nem Roma, nem Fátima, nem Jerusalém. Ele não se prende à rua tal, número tal, nem lugar tal, gruta tal, nem cidade tal. Nem seu poder, nem sua pessoa se limita a um pedaço de pau, a uma estátua, nem a um ídolo de ouro, de prata ou de barro. Não é propriedade particular da igreja tal, nem monopólio de organização nenhuma. Deus é Espírito. E Ele, por meio de Jesus e pelo Espírito Santo, se coloca no interior. E aí é adorado, é servido, trabalha. É no interior do homem, é no coração do homem que Jesus é adorado. Esteja esse homem no ventre de um peixe, no fundo do mar, pisando no solo da lua, presente num templo ou não, esteja num quarto a sós, em cima de uma árvore, tomando banho no rio. Ele é um lugar de adoração. O seu coração é o templo onde habita Deus, onde habita o Espírito Santo. A superstição busca lugar, busca ídolos, símbolos, amuletos, coisas ungidas, centros peregrinativos, gurus, missionários, bispos, reverendos, reveladores, profetas. Mas o louvor cristão busca adorar em espírito e em verdade. Não existe um lugar adorativo humano, espaço físico limitado. Não tem um lugar mais santo do que o outro. Se você ouviu em um estudo bíblico que o lugar de adoração, a igreja é santa, o altar da igreja é santo, isso é superstição, isso é modismo humano, isso é para manter as pessoas em cabresto. O que é santo é o teu coração. O que tem que ser santo é o verdadeiro templo de adoração, chamado coração humano, aonde Jesus é adorado de verdade. Aonde você for, meu irmão, saiba disso. Você é uma igreja, você representa Jesus, você é uma arca da aliança que transporta a presença de Jesus aonde você for, no seu trabalho, na escola, na faculdade, no convívio social, na igreja, ou qualquer lugar que você for, você é a presença viva do Espírito Santo de Deus. Como disse Paulo, vós sois a carta escrita e lida, não com pena e tinta, mas com o próprio sangue de Jesus. Vós sois o nosso representante de Deus. As bases espirituais para um culto não é adorar a igreja tal. Ah, a igreja tal tem mais poder do que a outra. Isso é mentira. Isso é superstição. Isso é doutrina humana. Não é bíblico. Não é de Deus. Você é um ser espiritual. Em você habita o Espírito Santo. A base espiritual para o culto cristão não tem lugar adorativo. Esses lugares, essas grutas. Agora mesmo todos nós assistimos no jornal o que aconteceu aqui próximo, na cidade vizinha de Pedro Afonso, Santa Maria. Algumas pessoas foram cultuar em uma gruta, porque achavam aquela gruta sagrada, porque era um ritual de todos os anos fazer um culto ali, uma missa naquele lugar. E de repente,
a gruta desmoronou e algumas pessoas foram a óbito. Por quê? Por causa da superstição. O mesmo culto, feito numa praça, feito debaixo de uma árvore, feito no quintal de uma casa, serviria para Deus do mesmo jeito. Mas não, a gruta é especial. A gruta é sagrada. Há uma tradição de todos os anos. Para que isso, gente? Para que limitar Deus a um espaço? Para que limitar Deus? Colocar Deus, o Espírito Santo, numa caixa de sapato e dizer, aqui ele fica, aqui ele é adorado, no outro lugar não. Tem doutrinas tão sujas, tem igrejas tão sujas, que elas dizem que os outros cristãos não irão para o céu, porque não estão seguindo a doutrina humana deles. A nossa é a verdadeira. Todos saem buscando o que é verdadeiro. Quem é católico diz, o católico é verdadeiro. Quem é evangélico diz, o evangélico, a religião evangélica é a verdadeira. Quem é espírita diz, o espiritismo é verdadeiro. Os outros tudo é enganação. Quem é budista diz, o budismo é a verdadeira religião, ilumina o homem. Agora, todos dizem que é verdadeiro. Todos dizem. A minha é a verdadeira. E a do outro é a falsa. Mas eu quero falar nessa manhã, meu irmão, que o verdadeiro adorador, o verdadeiro homem de Deus, não se limita a espaço físico. Ele busca Deus no seu coração. Ele respeita Jesus em todos os lugares que ele vai. Ele tem temor do Espírito Santo. Ele é uma particularidade de Deus. Ele é o lugar verdadeiro de adoração. Meu irmão, aonde você estiver, você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. No banheiro, na sala, na cozinha, no quintal, no leito no hospital, numa praça, no escritório. Faça desse lugar um lugar de adoração. Invoque a presença de Jesus. Adore em espírito e em verdade. E deixa de religiosidade. Segundo ponto. Para bases espirituais do culto cristão. Não é reflexo de cerimonialismo. Isso aqui tem demais. Ele não é reflexo de cerimonialismo. Deus é espírito e quer adoração em espírito. O louvor cristão é espiritual. O cerimonialismo visa a sensação, procura impressionar. O homem adora a liturgia, o brilho, a festa, as emoções. O cerimonialismo se estabelece no culto rígido de gestos ensaiados, no culto carismático de danças, palmas, sensações. Mas Jesus afirma que o louvor cristão não se prende a aparatos religiosos. Quando Jesus, está presente na festa da dedicação, lá em Jerusalém, no instante da cerimônia do derramamento de água, quando os sacerdotes se purificavam, se lavavam, naquela festa de dedicação, Jesus se pôs em pé no lugar de destaque e proclamou: quem tem sede, venha a mim e beba. João 7:37 está escrito essas palavras de Jesus. Só nele encontramos a satisfação que o cerimonialismo jamais poderá oferecer.
cerimonialismo de todos os jeitos. Fazem tudo para prender a atenção das pessoas. Enfeitam a igreja com tudo que a gente pode menos imaginar. Oh, meus amados, quantas cerimônias nós temos em culto hoje. Quantas cerimônias. O culto começa, nós cantamos, o culto dá início, tem a oração, cantamos, oportunidades, depois vem a palavra. Às vezes tudo é ensaiado, às vezes sem nada de espontaneidade, através do Espírito de Deus. Engessamos o Espírito Santo. Ah, se no culto não tiver louvor, o culto não presta. Ah, se eu não cantei hoje no culto, o culto foi ruim. Para de cerimonialismo. Tanta cerimônia, tanto ritual, tantas crendices, que não é de Deus, que não é do Espírito, que não é do Pai das luzes. No meio dessa cerimônia judaica, os sacerdotes se purificando, se lavando. Jesus disse, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a água viva. Como ele disse à samaritana, se você bem conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, você que pediria e ele te daria água viva, que fluiria no seu interior e você nunca mais teria sede. Sede dessa religião falsa que você está tendo, buscando lugar de adoração, buscando qual é a Bíblia verdadeira, qual é as Escrituras verdadeiras. Jesus, ele sacia a nossa sede pela eternidade. Jesus, ele nos ensina o verdadeiro valor da adoração. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba, disse Jesus. Porque tanto cerimonialismo, o louvor verdadeiro não é produzido por gestos sacerdotais, pastorais, palavras mecanizadas e orações repetidas. Nem é resultado de frases e gestos exorcitantes, expressões corporais. Amados, é a aproximação da alma na sua simplicidade, que por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, que se chega a Deus. Assim sendo, beberemos da água da vida. Nela encontraremos satisfação. Nela, nós encontramos aquilo que jamais será encontrado em gestos ensaiados e espontâneos dos homens. Meu Deus, tem igreja que paga até pessoas para dar falso testemunho, para dizer que foi curado, que enricou, para as pessoas continuarem a frequentar aquela igreja, ou doar o dinheiro que eles estão pedindo como prova de fé. Até quando, Jesus, nós iremos suportar uma falsa adoração dessa? Até quando nós iremos olhar para o norte, para o sul, e ver pessoas em peregrinação, a cidade tal, a lugar tal, buscando uma adoração? Até quando o cerimonialismo reinará, tanto nas igrejas como nas instituições? Espírito, em verdade, não é em pulos, em gestos, em gritarias, rolar pelo chão, pular, quebrar cadeira. Não é isso, gente. Ah, a minha igreja é tranquila, pastor. Lá nós temos uma ordem de culto, cerimonialismo do mesmo jeito. Engessamos o Espírito Santo. Não deixamos ele agir conforme ele quer. Por outro lado, quando afirmamos que deixamos o Espírito Santo agir, a baderna,
porque não é o espírito, é a emoção humana. Terceira base espiritual para o culto cristão não vem de deduções lógicas. O culto e a adoração, ela não vem de deduções lógicas. Os samaritanos não acreditavam plenamente na Bíblia. Só cria no Pentateuco. Esse era o erro deles. Tinham abandonado a Bíblia. A confusão entrara em suas mentes. Jesus mostrou que o louvor é revelado pelo Pai. A adoração verdadeira não é fruto da criatividade. Não carece de sensações doutorais. Nem precisa de endolço humano, de lógica, de raciocínio. Não tem que ser fruto de conclusão lógica. A Bíblia evangélica tem 7 livros a menos do que a Bíblia católica. Qual é a Bíblia correta? Qual seria a verdadeira Bíblia? Só porque Martinho Lutero, na Reforma Protestante, condenou 7 livros da Bíblia, retirando eles do cânon sagrado, nós acreditamos que agora esses 7 livros são canônicos, são apócrifos, não canônicos. Só porque Martinho Lutero fez a Reforma Protestante, que aliás, nós precisamos de uma nova Reforma Protestante, porque a verdadeira reforma já se foi. A verdadeira busca pelo culto verdadeiro já se foi. O que nós vemos hoje nas igrejas são vendas de indulgência. Compra um sal grosso, que você vai ser curado. Compra a moedinha, compra a flor ungida, que você vai encontrar um namorado. Beba a água que está em cima da televisão, que você vai ser curado. Venha subir no Monte Emanaí, pague R$1.000. Lá o milagre vai acontecer, só sobe quem pagar. Venda de indulgência, adoração a falsos deuses, busca de homens que na verdade são cheios de cerimônias, rituais. Coloca um lugar como lugar santo e as pessoas cegam, vão atrás. Estão atrás, procurando chifre em cabeça de cavalo. A verdade é essa. Precisamos de uma nova reforma, de um avivamento genuíno. Homens que buscam a Deus não pelo dinheiro, não pela cura, não pelo bem-estar, mas busque a Jesus pelo que Ele é. Que ouça a verdadeira palavra que Jesus disse: quem quer vir a mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. O meu caminho é morte. É renunciar aos prazeres dessa vida. Não é acumular, não é enriquecer, não é ganhar. É vida eterna, é focar no futuro. O nosso foco está no futuro, na vida eterna, com Cristo Jesus. Agora, precisamos de deduções lógicas. Eu não creio assim, porque assim, assado é errado. Eu creio dessa forma, porque segundo assim, chega numa lógica. Existe lógica para o mar se abrir. Existe lógica de sair água de uma rocha. Existe lógica de 5 pães e 3 peixes alimentar 5.000 homens. Existe lógica de um ser humano andar sobre as águas. Pela lei da física, não existe lógica. Engessam Deus, engessam o Espírito Santo, não creem, não tem fé, vive de campanha em campanha, vive berrando pelos cantos, falando em língua que não é a língua do Espírito.
louvando nas igrejas e adorando Satanás dentro de casa e nas ruas. Precisamos de uma reforma protestante. Precisamos de uma reforma cristã. Sim, precisamos. Se a pessoa não dá um dízimo de valor quantitativo elevado, não tem valor na igreja. Que é isso, meu irmão? Que é isso, minha irmã? Até que ponto chegamos? Bases espirituais para o culto cristão não vem de deduções lógicas, vem da fé, vem do Espírito. O Pai é Espírito. Precisamos adorar em espírito e em verdade. Quarta base espiritual para o culto cristão: cristocêntrico. Adoração é um ato divino humano. É o encontro do eterno com o passageiro, do infinito com o finito, do espírito com o carnal, de Deus com o homem. Esta é a adoração. É o Espírito Santo dentro de um ser impuro como nós. É o ser infinito que é Deus entrando no finito que somos nós. Nesse tabernáculo, nesse corpo, nessa limitação de mãos, de pés, de carne, de ossos, de veias, de músculos. É Ele se deixando ser limitado por causa de mim e de você. Essa é a verdadeira adoração. No culto, no louvor, Deus e o homem se encontram. Ah, eu fui no culto, não senti nada. Oh, pregação fraca, oh, culto fraco. Sentir o quê? Você vai para ter um encontro com Deus. Culto já diz homenagear. Você vai homenagear a Deus. O que é que você vai sentir homenageando alguém? Agora, pela sua onipotência, pelo seu querer, segundo os seus planos, se Ele quisesse se manifestar no seu meio, Ele se manifesta. Você sente algo sobrenatural, mas não é regra. Não é regra. Todo culto tem profecia, todo culto tem manifestação, todo culto tem milagre. Não é regra. Quem é homenageado é Deus, quem recebe a homenagem é Ele, quem tem que sentir é Ele, não somos nós. Vá, adore, cante, ore, oferte, faça o que você quiser, mas é para Ele, não é para você sentir nada. Um homem verdadeiro e um Deus verdadeiro deve mediar o louvor. Esse perfeito homem, perfeito Deus, é Jesus Cristo. A mulher samaritana, ela sabia que quando viesse o Messias, tudo seria solucionado. Jesus se aproximou como sendo o que estava por vir, esse Messias, essa profecia se cumprir. Ele mesmo disse: ninguém veio ao Pai senão por mim. Está escrito lá em João capítulo 14, 6. É impossível louvor sem a mediação de Jesus Cristo. Tentar adorar a Deus sem estar em comunhão com Jesus Cristo é condenação segura, meu filho. É condenação. Não existe adoração sem a mediação de Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo. Quando nós temos essa base, a quarta base é cristocêntrica. Tem um mediador, Deus homem, chamado Jesus. Essa é a quarta base para o nosso culto espiritual cristão. Vamos para a quinta base do culto espiritual
ele é universal. Ele não se limita a país tal, região tal, ou lugar tal, pessoa tal, raça tal. Ele é universal. A Bíblia diz que os discípulos voltaram e se admiraram quando viram Jesus conversando com uma mulher. Além do mais, essa mulher era samaritana. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Eles não se conversavam por causa dessa briga religiosa. Os batistas não se falavam com os assembleianos. Os testemunhas de Jeová não falam com os adventistas não falam com os pentecostais. Os que se dizem crente não falam com os católicos, porque cada um acha que o céu é verdadeiro. Mas eles se admiraram quando eles chegaram e viram Jesus conversando com essa mulher. Além de ser uma mulher, era samaritana. Religião racista, preconceituosas, não pode ter o louvor de Deus. Deus não tem etnias privilegiadas. Agora, sob a dispensação do Evangelho da Graça, todos os povos, língua, tribos, nações são admitidos no culto verdadeiro. Pode ser o homem de cor preta, negra, o homem de cor branca, o homem mestiço, pode ser o alto, o baixo, o gordo, o magro, pode ser asiático, pode ser ocidental, pode ser oriental. Sim. Todos, na dispensação da graça do Evangelho, são admitidos ao culto verdadeiro. Devemos fugir de religiões preconceituosas, segregárias, anticepcionistas. Elas ignoram a graça de um Deus de amor. Pois em Cristo não há homem, mulher, bárbaro, cita, sábio, inculto. Somos em Cristo todos admitidos ao seu culto. Ele é universal. Cada pessoa pode adorar sim Jesus. Não precisa fazer parte de igreja tal para estar certo e dizer que vai adorar ali. Não cremos em religião fascista, onde se defende que a cultura, essa cultura regional, essa cultura, essa doutrina que eles pregam, que eles defendem, é a verdadeira. Não, gente. Isso é religião fascista, bairrista. Isso. Aonde eles colocam essa questão cultural, regional, ignorando o caráter universal do culto cristão. No louvor cristão, todos os povos da terra são por meio de Jesus recebidos pelo Pai. E não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. O que hoje nós mais ouvimos na mídia, pelo grupo LGBT, é que a igreja os discriminam. Pois vocês querem ouvir a verdade do Evangelho, não há acepção de pessoas. Não. Ah, eu faço parte do grupo LGBT, a igreja não vai me aceitar. Quem disse isso? A igreja talvez não pode te aceitar, mas Jesus te aceita. Ele transforma a vida, transforma o interior. Às vezes o bandido, o assassino diz, olha, a igreja não me aceita. A prostituta, o viciado em drogas, produtos químicos, ele pode dizer, a igreja não me aceita. Sim, talvez a igreja não te aceite. Mas Jesus, o dono da igreja, te aceita.
e muda, e transforma, porque a adoração é no coração do homem. Ele é universal, não é só para um grupo de pessoas. A sexta base para o culto espiritual cristão é transformador. Ele é transformador, o culto é transformador, a adoração é transformadora. A mulher, após o encontro com Jesus, teve a sua vida mudada, abandonou a prostituição e se tornou uma missionária. Ela falou aos da sua cidade sobre Jesus o Nazareno, o verdadeiro Messias. O vero louvor eleva o caráter de quem adora. Fala à mente, ao coração, à vontade, ao espírito. O verdadeiro louvor, o verdadeiro culto, ele transforma. Não existe no louvor cristão aquela história de que o culto terminou. Ah, terminou o culto. Não! Há um prosseguir adorativo na vida missionária. Há um prosseguir adorativo na nossa vida cotidiana, que vai nos transformando. E esse estilo de vida adorativo é transformadora. O culto não termina quando o pastor diz amém. O culto começa porque aquilo que foi ensinado na Bíblia tem que ser praticado na rua, em casa. Isso é o verdadeiro culto. A reunião eclesiástica nos alimenta, nos nutre, nos traz esperança. Mas o culto verdadeiro é quando praticamos o que aprendemos na reunião coletiva na igreja. Tem que ser transformador. Tem que transformar. O louvor cristão se faz presente dia a dia na obediência, em casa, no respeito, na igreja, na lealdade, no trabalho, na fidelidade, no amor, no cuidado, em tudo. O louvor é ato vitalício. Sempre é vital, sempre ele está valendo nas nossas vidas. Quando os homens vêm ao louvor, se realmente o adoram, não voltam mais os mesmos. O louvor cristão fortalece o caráter, estabelece a fé, santifica o espírito. Ele é transformador. Se você está 20 anos na igreja e o seu culto e a sua adoração não te transformou, você não está adorando o Deus verdadeiro chamado Jesus o Cristo. Último e 7 pontos. A última base bíblica. A última base espiritual para o culto cristão. Os adoradores são procurados por Deus. Dê um glória a Deus aí. Os adoradores são procurados. Nesse momento, Deus está procurando adoradores. Jesus disse à mulher samaritana que Deus busca seus adoradores. Vivemos sob a influência do marketing, da propaganda. Sabemos que boa divulgação resulta no número de auditório. Sim. Encher os templos constitui hoje uma prova de bons ministérios. Se a igreja está cheia, somos bons ministros. Apelações, shows, estrelas. Desse jeito o povo diz, esta igreja é uma bênção. Está cheia, está cheia. Cheia de quê? De pessoas, não de adoradores. Mas Jesus disse que o Pai procura seus adoradores. São escolha divina. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. A verdadeira adoração é apresentada por aquele que o Espírito Santo reúne na pureza da busca sincera e do louvor sincero.
Talvez na igreja tenha 200 pessoas, mas tem 5 adoradores verdadeiros. Por causa dos 5, Deus faz presente. Aonde tem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Reunidos em união, concordância, em meu nome, ali estarei eu. Não significa igrejas lotadas que o ministério é abençoado por Deus. Não, gente. Vai hoje em Meca, você vê milhares e milhares de pessoas agora nesse momento de rosto em terra orando a Alá, venerando Maomé. Os budistas vão. Você acha que número de pessoas indica que igreja tal é abençoada? Deus se faz presente? Está enganado. Nós concluímos, sendo assim, as bases espirituais do verdadeiro louvor e do verdadeiro culto de Deus, que nós falamos. Primeiro, não tem lugar adorativo, é no seu coração. Não se prende ao cerimonialismo. É espírito e em verdade. Não é resultado da lógica, é por fé. É centrocrístico, é cristocêntrico. Tem um mediador, Deus homem, chamado Jesus. Não é só o homem no centro, é cristocêntrico. Ele no centro. Ele é universal, é para todos. Não há acepção de pessoas. Tem o poder transformador, transforma. Os adoradores são escolhidos pelo Pai. Quem sabe nesse final de semana você vai ter um encontro genuíno com o Espírito Santo, transformador pelo Espírito Santo, porque ele vai te achar. Talvez você está se escondendo na religião, se escondendo dentro do seu ego, dentro da sua vaidade. Por isso ele nunca te encontrou. Você quer ser promovido, por isso que ele nunca te encontrou. Você quer enriquecer, por isso ele nunca te encontrou. Você está lá por causa de cura e por causa de dor, por isso que ele nunca te encontrou. Se isso acontece, do Pai nos achar, e nós seguimos esses passos, ocorre o louvor segundo os ensinamentos do Evangelho. Não segundo doutrinas humanas. Agora, se não ocorre isso, precisamos imediatamente nos arrepender e buscar a Jesus Cristo. Que a palavra da verdade encha nossos corações de vida e paz, em nome de Jesus.